Olá, meu nome é Thales. Hoje a gente vai iniciar nossa aula de acentuação gráfica, um assunto muito cobrado em concursos. Ele tem alguns conceitos simples, mas muita gente acaba errando porque a gente acaba esquecendo esses conceitos que a gente aprendeu lá na infância, como ditongo, a separação correta das sílabas. Mas hoje a gente vai ver e vocês vão ficar bem preparados para as provas, tá? Então, nós temos aqui o nosso título, acentuação gráfica. Aqui alguns conceitos que a gente vai precisar para a aula, tá? Então, vamos relembrar aqui o que é uma palavra oxítona. A palavra oxítona é a palavra que tem a última sílaba forte, tá? Crachá, bebê, forró, recém. Palavra paroxítona é a penúltima sílaba forte, tá? Ou seja, independente do tamanho dela, ela vai ter a penúltima sílaba forte. Então, nós temos aqui a palavra júri, tórax, caráter, afta. Então, vocês veem que, por exemplo, a palavra caráter tem três sílabas. A palavra júri tem duas sílabas, mas ambas são paroxítonas porque é a penúltima sílaba de cada uma que é forte. Nós temos aqui a palavra também proparoxítona, que é a antepenúltima sílaba forte. Hábito, crítica, árvore, brócolis. Beleza? Esses conceitos são simples, mas eles são importantes, tá? A palavra monossílaba, o que que ela é? É uma palavra de uma sílaba só, tá? Uma só sílaba, mas ela pode ser tônica ou ela pode ser átona, tá? Então nós temos aqui as palavras, perdão, flor, fé, pá, pó, céu e luz. As palavras átonas, né? Elas têm um som um pouco mais fraco e muitas vezes elas têm a escrita diferente do que se espera quando se fala. Por exemplo, ali nós temos o mi, o t, né? Que muitas vezes fica ti, o se, o mais e o nos. Geralmente elas são preposições ou conjunções, tá? Ou pronomes. Então, por exemplo, ó, é, desejo-te sorte. Eu posso falar desejo-te sorte, mas a gente acaba falando desejo-te. Esse ti é um pronome, tá? E ele tem um som átono. Essas são as monossílabas. Aí agora sim a gente vai entrar propriamente nas regras de acentuação. As regras de acentuação vocês vão ver, se vocês buscarem na internet, elas às vezes aparecem como sete regras, seis, depende de como você organiza. Eu organizo em oito regras, tá? Por exemplo, as monossílabas, elas têm diferença entre si, né? Tem a monossílaba tônica, tem a monossílaba átona, que vocês já viram. Vocês vão ver que existem monossílabas que são é, compostas de tongo aberto, que a gente ainda vai rever esse conceito, a gente não viu ainda. E aí, tem gente que já bota tudo isso numa regra só. Eu separei. Então, por exemplo, eu coloquei quatro regras gerais e quatro regras especiais, tá? Foi a forma que eu organizei, mas o importante não é você ter de cor as oito regras. O importante é você, quando vir uma questão que tenha uma pergunta, né, alguma questão que trabalhe com a acentuação gráfica, você saber responder, tá? Independente se nas suas anotações você vai colocar aqui duas situações diferentes como uma regra só e uma sendo a exceção da outra, ou se você separou como duas regras. Essa daqui é a forma que eu considero mais fácil do aluno aprender, tá? Não significa que é fácil você decorar todas as regras, assim, de cor e salteado. Isso não é o mais importante. O mais importante aqui é a organização servir, tá? Como uma muleta
para você reconhecer a acentuação gráfica correta nas questões. E eu acho que a forma que eu organizei aqui é a melhor possível, tá? A primeira regra das 4 regras gerais são as regras das oxítonas, tá? Então, qual é a regra? Acentuam-se as oxítonas terminadas em a, e, o e em. E o plural, né? As, eis, os e ens. Nós temos aqui alguns exemplos. A palavra sofá, a palavra pajé, giló e refém. E o plural, né? Sofás, pajés, gilós e reféns. A segunda regra é a regra das paroxítonas. E aqui, se você jogar na internet, se você for no manual do Senado, ele vai falar que as paroxítonas, elas devem ser acentuadas quando a palavra terminar com L, com ão, com X. Aí você vai ver lá uma série de letras. Eu coloquei aqui de uma maneira que é muito mais fácil, tá? Então, vamos lá. Segunda regra, regra das paroxítonas. Não se acentuam as paroxítonas terminadas em a, e, o e em. Ou seja, se ela for uma oxítona, você vai acentuar apenas se ela terminar em a, e, o e em. Agora, as paroxítonas é ao contrário, tá? Você não vai acentuar se elas terminarem dessa forma. E todas as outras você vai acentuar. Então, por exemplo, nós temos aqui a palavra ônix. É uma paroxítona. Você vê ali que ela tem 2 sílabas, né? E aí ela termina com X. Ela não termina com A, ela não termina com E, ela não termina com O e não termina com EM. Então ela recebe acento. A palavra hífen, cuidado com essa palavra. Professor, mas você não falou que em, quando ela terminar com em, ela não vai ser acentuada, mas ela terminou com EN. Ela não terminou com EM. Então ela é acentuada, tá? Fênix é acentuada, porque terminou com X. Meyer é acentuada. Próton, entendeu? Agora veja, tora não é acentuada. Barco não é acentuado. Pesca não é acentuado. Terminou com A, terminou com O, terminou com A. Cinto. A gente vê que a sílaba forte é a penúltima, mas ela terminou com O. Então ela também não é acentuada, tá? Espero que tenha ficado claro. Aí agora aqui alguns cuidados. Lembra que eu falei que você tem que terminar com se terminar, aliás, com a, e, o e em ou ens. Quando eu falo ens, eu me refiro a ENS. Tá vendo ali na regra, ó? Não se acentuam as paroxítonas terminadas em a, e, o, em ou ens. Hífen, repara ali no segundo exemplo, hífen termina com EN, mas não termina com ENS. Então ela é acentuada, porque se ela terminasse com EM, ela não seria acentuada, mas ela terminou com EN, então ela foi acentuada. Mas e no plural? Ela no plural não é ENS? Então, no plural, ela não é acentuada. Olha que loucura. Hífen é acentuado. Hífens não é acentuado. Doido, né? Abdômen termina com EN, então é acentuado. Abdômens não é acentuado. Pólen é acentuado. Pólens não é acentuado, tá? Então tomem cuidado. A palavra imã. Por que que imã é acentuado se terminou com A? Porque ali, ó, vocês podem ver que ele tem um tio. Esse tio serve para mostrar um som nasal na língua portuguesa. Não é a, é an, imã, tá? É o mesmo som que a gente faz em irmã, tá?
pães. Então, a grafia dele, né, o grafema, parece com A, mas o fonema, né, que é o som, não é o de A. Então, imã tem acento, tá? Agora veja, firma. Firma não tem acento, porque o A não é igual àquele primeiro ali, do imã, tá? Então, grafema parecido, mas o fonema é diferente, beleza? Aí nós agora vamos chegar à terceira regra, que é a regra das proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Exemplo: esdrúxula, música, xícara, álibi, tá? Então, é a antepenúltima sílaba forte. Então, todas as palavras que tiverem a antepenúltima sílaba forte, ela vai ser acentuada. É a regra mais fácil essa, tá? Quarta regra, a regra dos monossílabos tônicos. Acentuam-se as monossílabas, né, palavras monossílabas tônicas terminadas em A, e O. Exemplos: pó, fé, chá, mais. E aqui é o plural da palavra má, tá? Má, que é o feminino de mal, e mais é o feminino plural de maus. Mês, tá? Ver, conjugação do verbo ver. Então, por exemplo, ele vê, tá? Esse ver aí, que é a conjugação do verbo ver, é acentuado também. Então, todos os monossílabos tônicos, eles são acentuados. Existe o monossílabo que tem monossílabo tônico de timbre aberto e o monossílabo tônico de timbre fechado. Então, por exemplo, é, ele vê é o tônico, mas é fechado, por isso que o acento é circunflexo. Fé é tônico e o timbre é aberto, então o acento é agudo, tá? E aí nós temos aqui mãe, flor, sol, bom. Esses monossílabos aqui não são acentuados, tá? Aí você está vendo ali mãe novamente. Aí vai perguntar: aquele tio ali não é um acento? Não, tá? No estudo do que a gente faz de fonética, aquele sinal é só para mostrar que é um A nasal, né? Mai, é mãe, mas a gente não considera aquilo um acento, tá? É um sinal gráfico para mostrar que é um A nasal, tá? Aí nós temos aqui de, me, nos, vos, em. Todos são monossílabos átonos, então eles não são acentuados. De cima, flor, sol, bom. Por que que eles não são acentuados? Porque eles não terminam nem em A, nem em E, nem em O, tá? Então, por exemplo, flor, ele é tônico, mas ele não é terminado em nenhuma daquelas letras ali que a gente já viu que é a regra. Mãe termina com E, mas aquele E ali é uma semivogal, que é um conceito que a gente ainda vai ver, tá? Então, ele ele não terminou com o mesmo som que eu falei ali, do A, do E e do O. Mãe, esse mãe aqui, você pode até ver que ele tem um som de I. Por quê? Porque ele é uma semivogal, que a gente ainda vai ver. As semivogais formam os ditongos, beleza? Aí aqui eu tenho uma pequena observação. Não confunda tonicidade fechada com som átono. Então foi aquilo que eu falei, né? Por exemplo, a palavra V, ela é tônica, mas ela tem um som fechado. A palavra fé é tônica e tem um som aberto, tá? Então, olha só, vamos ver aqui melhor isso. Quando é que ela é átona? Ó, ele vê.
monossílabo tônico de timbre fechado. Ele tem fé, monossílabo tônico de timbre aberto. Ele precisa de remédio, monossílabo átono. A gente, dependendo se a gente está falando bem devagar, querendo ser bem claro, a gente pode falar, ele precisa de remédio. Mas raramente a gente fala assim, é, conversando numa velocidade normal. Então, esse D ali, muitas vezes a gente vai pronunciar com di, tá? Ele precisa de remédio. É um sinal de que ele é um som átono. E geralmente vão ser essas palavras pequenas mesmo. Quais são as palavras pequenas no português, falando assim, grosso modo? São as preposições, as conjunções, tá? Os pronomes. Chamamos de partículas. Ditongo. Então, aqui agora a gente vai é, rever um conceito que é muito importante, mas muita gente não aprende na escola, né? Porque aprende de uma maneira funcional, assim, na alfabetização, mas para efeito de concurso, acaba caindo nas pegadinhas porque não vê as minúcias. E aí agora a gente vai ver. Antes de passarmos para as 4 regras especiais, vamos relembrar um conceito importante para o assunto. O ditongo é a junção da vogal com a semivogal, tá? Exemplos. Nós temos aqui a palavra pai, mãe, pão, varapau. Se vocês observarem, tem um encontro ali de 2 vogais, mas uma serve para apoiar a outra. Então, na verdade, a gente tem uma vogal e essa vogal, entre aspas, que serve para apoiar a outra, a gente chama tecnicamente semivogal. Então, palavra pai. Qual é a palavra forte aqui? A letra forte, perdão. É o A, tá? Então, nós temos uma vogal e uma semivogal. Nós chamamos isso de ditongo decrescente, quando vem uma vogal e a semivogal vem depois. A palavra mãe, nós temos aqui o quê? A vogal é an, né? E a semivogal I, mãe. Aquele E ali, que a gente está vendo escrito, na verdade ele se pronuncia como I, tá? Então, vocês já estão vendo aí que, em geral, a semivogal, ela vai ter esse som de I e de O, mesmo quando ela é escrita com E. Então, ali nós temos pai, aquele se escreve, né, dessa forma e se pronuncia como ela é mesmo, né? Uma semivogal. Aí nós temos a palavra mãe, aí ali a gente tem uma escrita que é de E, mas a gente na pronúncia vê que não é assim que se fala. É mãe, né? E nós temos a palavra pão, tá? Aquele O ali no final é uma semivogal. E a primeira letra ali, o an, é a nossa vogal. Para pau, aí nós temos o que é a semivogal, e se escreve assim mesmo, e temos o A, que é uma vogal, tá? Os sons das semivogais são aquele som ali, aquele símbolo ali, pessoal, vocês não precisam decorar, isso não vai ser cobrado em concurso, mas eu coloquei aqui apenas por uma questão de esclarecimento. Ele é um símbolo fonético que representa a semivogal I. E aquele W ali entre. Meu Deus, esqueci o nome desse símbolo. Enfim, ele representa a semivogal U, tá? O ditongo é inseparável. Então você não tem como separar essas duas letras, tá? Todo ditongo ele vai ficar sempre na mesma sílaba. É isso que eu quero dizer ali quando eu digo que ele é inseparável. Diferente do hiato. O hiato são o encontro de 2 vogais. E cada sílaba tem apenas uma vogal. Se ela tiver 2 vogais, você ler e ver 2 vogais, é porque uma é vogal e a outra é semivogal. Mas quando é hiato, na hora de separar as sílabas, elas vão se separar. Então, por exemplo, ó, nós temos a palavra sai, ela é um monossílabo. Por quê?
O S não pode ficar sozinho, né? Quando a gente separa a sílaba, a consoante nunca pode ficar sozinha. Aí nós temos o A e nós temos a semivogal I. Então elas não se separam. Nós temos um ditongo. Então sai. Agora, sair, por exemplo, o verbo sair no passado. Ontem eu saí cedo. Aí nós temos duas vogais ali. Por quê? Porque os dois têm som forte, o A e o I. Então elas precisam se separar. E ali nós temos um hiato, tá? O som é forte, pessoal. Então sai, sair. Ditongo crescente. O que que é o ditongo crescente? O ditongo crescente é quando você tem uma semivogal e uma vogal em seguida. Então, por exemplo, a palavra língua, o G, o U e o A ali formam uma sílaba, e aí nós temos uma semivogal. Mas a semivogal, diferente dos exemplos que a gente viu anteriormente, ela começa antes da letra A. Então, nós temos uma semivogal e uma vogal. Então, é um ditongo crescente. Quando é o contrário, quando você tem uma vogal e uma semivogal, o ditongo é decrescente, tá? Como é o próximo exemplo, ó, ditongo decrescente, vogal mais semivogal. Exemplo, noite. Nós temos ali na primeira sílaba o N, o O e o I, e o O está com um som forte. Beleza? Aí vamos fazer um exercício aqui para a gente esquentar, né? Por enquanto eu expliquei só as quatro regras gerais, e aí a gente vai fazer exercícios é, seguindo, sendo coerente de acordo com as regras gerais, e depois, quando nós aprendermos as quatro regras especiais, né, que foi a forma como eu organizei, expliquei no início do vídeo, a gente vai fazer exercícios das regras especiais, tá? Então, nós temos aqui, ó, sobre a acentuação gráfica de algumas palavras do texto. As palavras já e está são acentuadas por serem oxítonas terminadas em A. Aí a segunda declaração. A palavra lamentável é acentuada por ser uma paroxítona terminada em L. Nós temos aqui a terceira declaração. As palavras época e equívocos são acentuadas por serem proparoxítonas. Está correto o que se afirma em. Aí nós temos aqui, letra A, número 2, né? Declaração 2 e 3, apenas. A declaração 1, 2 e 3. A declaração 1 e 2, apenas. Ou, por último, a declaração 1 e 3, apenas. Aí eu sugiro que agora você pause, tá? Esse vídeo e você tente resolver e depois você acompanha aqui, né? E você dá play e acompanha comigo a resolução. Então vamos lá. Eu vou continuar aqui. Você dá um pause aí. As palavras já e está são acentuadas por serem oxítonas terminadas em A. A gente já tem aqui uma primeira declaração incorreta, tá? A palavra está, ela é uma oxítona. Mas a palavra já é uma monossílaba, tá? Então, ela só tem uma sílaba. Não é que a última sílaba é forte, ela só tem uma sílaba. A palavra lamentável é acentuada por ser paroxítona terminada em L? Aí sim. Então, lembra que eu falei para vocês que tem uma série de. Toda vez que a paroxítona terminar com uma letra que não sejam aquelas que eu falei lá, as quatro letras A, E, O e EN, ou ENS, ela vai ser acentuada. Então, a número 2 está certinha. Número 3, as palavras época. Então, nós temos ali, ó, pouca, 3 sílabas. Pessoal, vamos ver se vocês estão separando sílaba corretamente, tá? Pode ficar sozinha. Pode se configurar como uma sílaba única. Por quê? Porque é uma vogal. Vogal pode ser uma sílaba sozinha. O que nunca pode ficar sozinho é uma consoante. Então, ali, ó, o P, ele tá acompanhando a vogal O, tá?
Então, nós temos 3 sílabas aqui. Época. Então, a antepenúltima é a sílaba forte. Então, nós temos, de fato, uma proparoxítona. E a gente viu que toda proparoxítona é acentuada. Aí a gente tem a palavra equívocos. Equívocos. Nós temos aqui uma proparoxítona. E como toda proparoxítona é acentuada. Então, as únicas corretas aqui são as opções 2 e 3. Letra A, tá? Vamos aqui para mais uma. A palavra táxi recebe acento gráfico por quê? É, é uma oxítona terminada em I, é paroxítona terminada em I, é uma proparoxítona, é monossílabo tônico terminado em I. Aí agora é a mesma coisa da outra questão que nós vimos. Você vai pausar e responder aí, depois você vem conferir e ver se respondeu corretamente. Então, a palavra táxi, perdão. A palavra táxi, para começar, ela é uma paroxítona e ela terminou em i. Então, a resposta correta é a letra B, né? 3. Qual das palavras abaixo é uma proparoxítona, portanto, obrigatoriamente acentuada? Anel, árvore, café ou jardim? Pausa aí e aí eu vou continuar. Gente, muito fácil essa, né? Para ser proparoxítona, ela precisa ter no mínimo 3 sílabas. Qual é a única palavra aí que tem 3 sílabas? Árvore. E aí você vê que ela é acentuada, de acordo com a regra, a gente viu que toda proparoxítona é acentuada. Então essa daí veio de graça, né? Por que a palavra júri recebe acento grave? Aí você vai pausar e depois você vem conferir. É oxítona terminada em I? É paroxítona terminada em I? É proparoxítona? É monossílabo tônico terminado em I? Então, nós temos aqui a letra B. Se eu não me engano. Ah, não. É uma questão parecida, mas não é a mesma. Eu achei que eu tivesse repetido a questão, mas não é. Número 4 é diferente da número 2. Elas são parecidas, mas é diferente. Então vamos lá, continuando. Ó, aqui, ó, questão da IBAN. A palavra Olimpíadas recebe acento gráfico por quê? É uma oxítona terminada em AS, é uma paroxítona terminada em ditongo. Essa daqui é uma paroxítona terminada de ditongo, é uma coisa que a gente ainda vai ver, tá? Nas regras especiais. Calma. Letra C é proparoxítona. Letra D é monossílabo tônico terminado em AS. Então, olha só. Mesmo você não tendo visto essa questão da paroxítona terminada em ditongo, da letra B, a gente ainda não viu essa regra, mas você já tem condições, usando toda a bagagem da aula de hoje, para ver que ela não termina em ditongo, tá? Você sabe que o ditongo é uma vogal sem vogal. Então, ela termina em AS, não temos ditongo ali. Isso daí você teria condições de perceber sozinho, ainda que eu não tenha ensinado as regras especiais. Então, a letra B a gente já pode descartar. Aí vamos para a letra A, né? Vamos fazer na ordem certinha. Letra A é uma oxítona terminada em AS. Ela é oxítona? Olimpíadas? Não, né? Então, letra A errada. Letra B é uma paroxítona terminada em ditongo? Já vimos que não. É uma proparoxítona? Olha, dá uma boa observada aí. Essa daí já dá para pensar. Aí vamos ver a D só para ver se é fácil de eliminar e aí a gente já marca C. É monossílabo tônico terminado em A. Monossílabo. Uma sílaba só? Não, né? Palavra gigante. Então, olha só aqui. Nós temos Olimpíadas.
Aquele PI ali, aquele I não é uma semivogal não, tá? Ela é uma vogal forte, Olimpíadas. Então, ali ela é uma sílaba própria. Depois vem o A e depois vem o DAS, que é a última sílaba. Então, nós temos o DAS, que é uma sílaba que não é sílaba tônica. Nós temos o A, que forma uma sílaba sozinha e não é a tônica. E nós temos o Pi, né? Que é a antepenúltima sílaba e é a sílaba tônica da nossa palavra. E é acentuada, porque toda proparoxítona é acentuada, tá? Então, a resposta correta, letra C. E aí aqui a gente vai entrar nas 4 regras especiais que a gente vai deixar para uma próxima aula, tá? Agradeço muito a atenção de vocês, espero que vocês tenham conseguido entender essa primeira parte, que tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas, tá? E vamos caminhar juntos para nossa posse, né? Um prazer e até a próxima.